Tá na hora do Cases do Comex. Dessa vez a gente vai falar a importância de documentos, como eles são contratos para vocês e como um case pode ter dado muito errado e deu muito errado para uma empresa. Vamos falar de um case do Comex bem dolorido, mas que a solução foi relativamente boa. Solta essa vinheta e acompanha esse vídeo que eu estou esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo, esse caminho tão legal do Comex que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos, então de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares, nosso combustível, grato com mais aula. Pessoal, cases do Comex. Dessa vez eu vou contar um case que não aconteceu efetivamente comigo, mas eu consegui ajudar de uma certa forma. Tá? Vamos voltar alguns anos atrás e eu sempre me lembro que um professor de faculdade falava para mim, Thiago, uma invoice, uma commercial invoice é um contrato. Isso ficou muito bem marcado no meu cérebro, tatuado no meu cérebro. Uma commercial invoice é um contrato. Beleza. Estava eu um dia, anos e anos atrás, pensa, a gente está em 2026, pelo menos tem uns 10 anos essa história. Trabalhando e toca o telefone. Um primo meu que é advogado falou assim: Thiago, me ajuda. Tô com um cliente aqui no interior, eu sou advogado dele, e ele tá fazendo uma importação. Só que o negócio tá meio estranho aqui. Falei, pois não. Ah, não, aconteceu isso, não sei o que tal. Ele foi fechando o embarque e tal. E até aí aconteceu o embarque, chegou a carga aqui, tudo certinho, beleza? E ele viu que uma das cargas, um dos containers, era uma máquina e a máquina veio com um defeito. A solução na época foi devolver essa máquina para o fornecedor, ele fazer os ajustes e enviar. Ou seja, ele ia fazer uma reimportação disso. Até aí tudo certo. Tá? Então, assim, quando foi feita a importação, tudo aconteceu bem, a carga foi registrada, foi desembaraçada, foi entregue, tudo bonitinho. Tá? A questão foi o seguinte: ele voltou a máquina para lá, tipo, meses depois. E aí é que tá. Quando a máquina voltou à origem, que eu não vou lembrar de onde que é, o cara sumiu. Desapareceu com a tal da máquina. O fornecedor picou a mula, desapareceu. Só que eles tinham negociado tudo isso, tanto para a máquina entrar aqui com uma commercial invoice com packlist, quanto para a máquina sair daqui com uma commercial invoice com packlist. Feito na época DI para entrar e não tinha DUI, era DE, que era o despacho de exportação. Não ainda tinha acontecido o fato da DUI. O ponto aqui é o seguinte: esse meu primo é advogado. Falou, o caso é, o cara sumiu, desapareceu. O fornecedor lá da China, da Índia, sei lá de onde que é, desapareceu com a máquina entregue lá. Ele sabia que a máquina tinha sido entregue no destino, por quê? Toda a contratação do frete foi por aqui. Então, essa empresa que meu primo representava, ela fez a exportação. Ela falava todos os dias com o despachante aduaneiro e com o agente de carga. Depois o agente de carga veio a falar que a carga foi entregue no dia XYZ e o cara desapareceu. O que era o combinado? A máquina ia para o destino, né? Ia ser arrumada, ia voltar para o Brasil via reimportação, ou seja, ia ter os impostos isentos, porque a máquina já era desse importador, ia pagar os custos, ia pagar tudo certinho, mas isso estava combinado e o cara desapareceu com a máquina. Esse meu primo falou o seguinte: Thiago, a gente tem uma sorte que aconteceu o seguinte: quando o processo estava indo para arrumar, a máquina estava indo para o destino para arrumar, o
fornecedor dessa mesma máquina mandou uma outra invoice com os valores corretos, né, de ajuste da máquina, etc. E ponto. Morreu aí. E o cara sumiu. O que eu faço com isso? Falei, olha, me manda esses documentos, deixa eu analisar. Na época eu não tinha muita experiência com Comex ainda, principalmente com reimportação. E eu fui atrás de um advogado aduaneiro. O que o advogado me disse? Lembra que eu falei para vocês no começo de tudo? Uma invoice é um contrato. Fique muito bem marcado isso. Que o meu professor falava na faculdade. Quando eu apresentei para o advogado, ele falou o seguinte: Thiago, a máquina saiu de lá? Saiu. Veio para o Brasil? Veio. Voltou para lá para arrumar? Sim. Ele emitiu uma invoice com valor reduzido para tirar a máquina de lá depois de X tempo? Sim. Ou seja, ele tem todo um histórico causado, e aí com DI e DE na época, todo causado perante a tudo isso. Ou seja, entrada, saída, ou seja, tipo de produto, tipo de serviço que ia ser feito, tudo, tudo. Estava tudo exemplificado. O que nós vamos fazer? Fala para o seu primo, fala comigo. Coloquei os dois em contato e eu estava acompanhando todo o processo. No final das contas, esse advogado aduaneiro, que eu não lembro quem é, virou e falou assim: nós podemos representar contra o fornecedor nesse determinado país, num processo em outro país, num país neutro. Por quê? Porque envolve pagamentos. Os pagamentos foram feitos, tanto daqui para lá na importação, quanto de lá para cá na exportação, e daqui para lá para tirar o produto de lá. Ou seja, existe uma lesão, digamos assim, do importador. Nós vamos entrar com um processo perante a um tribunal arbitrário que vai decidir em outro país, um país neutro, e nós vamos atrás disso tudo. Esse fornecedor já tinha histórico, então ele não é um fornecedor de fundo de quintal, por exemplo. É um cara que é relativamente conhecido. Nós vamos achar, vai demorar, é um processo demorado, custoso, caro, vai demorar, mas nós vamos, se não reaver a máquina, reaver o dinheiro do pagamento dos impostos e, obviamente, também as lesões, pagamento da máquina e tudo mais. Você vai poder comprar a máquina em outro lugar. E meu primo intermediando, e eu só ouvindo. Tá? Conclusão disso tudo: o cara sumiu, desapareceu. Esse advogado aduaneiro, ele conseguiu, não sei como, achar um representante dessa mesma marca num país vizinho. Não era a China, era um país da Europa. Achou um representante e falou com esse representante, falou o seguinte: olha, contou toda a história, falou todo o histórico e tudo mais, etc. Esse representante virou e falou assim: esse fornecedor, ele quebrou. Ele literalmente quebrou. Só que, por sorte, essa máquina eu tenho a mesma aqui. Tem duas alternativas. Eu mando a máquina nova para vocês, para o seu cliente no Brasil, tá? E você, eu consigo pegar com o fornecedor, eu tenho um contato com ele, é um conhecido meu, amigo meu, eu pego o número de lote da máquina e coloco nessa máquina que eu tenho aqui na minha fábrica e mando para vocês, está tudo certo, reimportação e ok. Tem uma série de questões, isso é um. Ou então eu te dou o telefone diretamente de algum parente dele, que aí você vai se comunicar. Só que o processo é mais demorado. O que eu estou querendo dizer para vocês? Antes que exista um processo jurídico, primeiramente é necessário encontrar a pessoa, que foi o que esse advogado, não sei como, por parceiros dele e tudo mais, encontrou o representante do país vizinho. Deu certo, beleza, tal. A solução dada foi a seguinte: de fato, esse representante falou com o fornecedor falou: olha, eu peço perdão, putz, eu tive problemas, sei lá o que aconteceu com o cara, tive problemas, vou te mandar o a etiqueta, não é a etiqueta, a placa de lote dessa máquina e tudo mais. Nós vamos, eu,
eu tô com essa máquina aqui, inclusive, não precisa mandar a sua. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar a máquina que está comigo quebrada para você, você arruma essa máquina e manda para o Brasil. Ou seja, o país de origem ele ia ser trocado, porque a máquina ia ser arrumada em outro local. Aí foi pago frete rodoviário, sei lá o que foi feito. Só sei que essa máquina saiu desse segundo país para vir para o Brasil resolvido o caso. Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente, vamos pensar uma coisa. Olha o rolo que deu. Eu sempre falo que toda carga voltada à Comex ela tem que ser analisada em plena consciência. Por mais que seja um microfone de lapela como esse aqui, uma máquina gigantesca do tamanho de um prédio, você tem que analisar tudo isso. O quanto isso vai ter ônus e bônus. Lembrando que uma invoice é um contrato. Foi perante o contrato que esse advogado, depois ele recebeu o valor dele, depois ele recebeu os honorários dele. Eu apenas fiquei de gaiato aprendendo. O meu primo recebeu os honorários dele e essa máquina chegou. Foi feita o reparo lá no segundo país do representante, mas funcionou. O ponto é o seguinte: existem casos no Comex que eu já vi, e eu vou contar o segundo caso do Comex agora, que é muito interessante, que é o seguinte. Eu tive um cliente meu que falou: quero comprar um produto da China. Me ajuda? Ajudo. Ele falou: tá aqui o fornecedor. Eu fui entrando em contato com o fornecedor, beleza? Era um produto, eram tipo umas caixinhas. Era mais ou menos como o SS canal, como é que se faz isso aqui? Eram brinquedos. Era um monte de container, eram brinquedos. Então eles vinham em umas caixinhas, pequenininhas assim. Ok. Veio a carga, documentação feita certa, tudo mais, pagamento, tudo de praxe aconteceu. Quando a carga chegou aqui e o meu cliente foi receber, eu já tinha recebido meus honorários e tudo mais, meu cliente foi receber, ele abriu o container, para desovar o container, sabe o que tinha? Tijolo. Pois é. O fornecedor, o que ele fez? Ele colocou um monte de caixa certinha do produto, só que ele não lotou o container com todos os produtos. Ele colocou tijolos. O peso estava certo, mas a quantidade de itens estava errada. Meu cliente surtou, literalmente surtou. Só que para achar o fornecedor na China, o cara desapareceu. Tentou falar com o advogado, não deu certo, porque o advogado desse meu cliente era apenas, nada contra, mas era apenas um advogado não especializado em direito internacional e direito aduaneiro. O processo morreu. Esse cliente perdeu dinheiro. Por quê? A carga na época, se não estou enganado, valia em torno de US$ 20 mil. Ele conseguiu revender apenas a parte que servia para ele. Os tijolos não. Então ele perdeu muito dinheiro com isso. Pensa alguém me ligando bravo, mas não comigo, mas porque o fornecedor sumiu. Como resolveria esse caso antes, tá? Primeiramente, isso na época eu falei, não, não quero. Faça a inspeção da carga. Toda vez que você tiver uma carga saindo de um país XYZ, faça a inspeção da carga. Peça para o seu coloader, o seu agente de carga, dar uma olhada na inspeção da carga. Que ele coloque uma pessoa para acompanhar cada passo da estufagem da carga. Mas que isso aconteça. Para que seja evitada a fadiga de chegar aqui e ter um monte de tijolo, como aconteceu com esse meu cliente. Segundo passo, não está confiando no fornecedor, não faça. Está vendo que a pessoa está sumindo, desaparecendo, não dando muita satisfação, não faça. Por mais que o produto seja barato. Então nós temos dois cases do Comex que foram envolvidos processos judiciais, um deu certo, outro deu errado. Esse fornecedor, esse meu cliente, ele até hoje fala comigo. Mas não pelo fato dos tijolos e tudo mais, eu sei lá o que ele fez com isso. Ele me procurou, a gente fez outras importações, está dando tudo meio que certo. O ponto a ser dito aqui é o seguinte, gente, não tem certeza que o fornecedor vai te responder legal? Não faça. Coloca
gente para fazer as auditorias corretas lá na fábrica na origem. Ou então, não está confiando que o fornecedor vai ser ponta firme com você? Lembre, você tem documentos ao seu favor. Ah, mas Thiago, a invoice é um contrato? Sim, é um contrato. Mas existe um ponto aqui também a ser dito: é o seguinte. Gente, não tem certeza que a invoice está certa? Pede um sales contract. Sim, um contrato de venda. Faz isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu morei na Europa, tanto de tempo atrás. Eles não têm nota fiscal. Mas eu nunca me esqueço de um dos donos de uma das empresas que eu trabalhava falava assim para mim: Thiago, uma invoice é lei. Se eu recebo uma invoice de US$ 10.000, 10 mil euros, eu tenho que pagar os 10 mil euros e o meu fornecedor tem que entregar a carga que eu comprei. Não tem nota fiscal, não existe nota fiscal. Mas a invoice é regra, é lei. E se eu não receber a carga no tempo estimado em invoice, eu posso processar o cara e eu posso fechar ele. Então, vocês estão vendo o quanto uma invoice é poderosa, poderosa. E ela é regra para o mundo inteiro. Então, entenda o quanto isso tem valor. Ah, mas aqui a invoice, ela, um documento aduaneiro, ele não tem valor. Óbvio que tem. Eu vou dar um exemplo, outro ridículo para vocês. Muitos anos atrás, muitos importadores traziam o produto XYZ da China, da Suécia, dos Estados Unidos, seja lá onde for, e consideravam a invoice uma invoice packlist, o mesmo documento. Não, não pode. Invoice é invoice, packlist é packlist. Invoice tem valores, packlist tem dimensões, peso e tudo mais da carga. Separem isso um do outro. Invoice é uma coisa, packlist é outra. Porque se der um canal diferente de verde, você tem que apresentar documentos diferentes. Só que a invoice ela tem muito mais peso do que um packlist. Concordo? Lembre que ambas têm que estar assinadas e carimbadas. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: a invoice tem poder de contrato. Quando der um canal diferente de verde na carga que você importou, por exemplo, eu não vou pedir, a Receita não vai pedir os seus contratos, vai pedir invoice. Pense mais ou menos nesse caminho, sempre, tá bom? Mas, gente, entendam o quanto uma invoice, um backlist, tem poder lá fora, principalmente. E sim, empresas seguem à risca isso e tem que seguir à risca isso, principalmente para a carga sair de um determinado local e entrar em um determinado local. Olha o primeiro case que deu certo ainda bem, porque o advogado aduaneiro conseguiu falar, o advogado internacional conseguiu falar com o representante. Mas olha o segundo, que o cara entregou tijolo ao invés de brinquedo. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Ah, vou entrar com processo, eu vou processar você. O chinês, ele tá lá em Ningbo, ele não tá nem aí para você. Chegar o seu processo, chegar um processo do outro, não vai nem achar, ele vai demorar anos e anos e anos para achar o cara. Vocês entendem a complexidade disso? Vocês entendem o quanto uma invoice, um backlist tem poder perante tudo isso? Por quê? Por mais que seja uma empresa de fachada, se existe a saída, por exemplo, a gente tem a DI do INPE e do I. DI morrendo, do INPE nascendo e do I aqui, para processos de importação e exportação. Lá, eles também têm. Processo de entrada e saída, eles também têm. Ou seja, você aciona a polícia aduaneira, da aduana, da alfândega, e eles conseguem acionar outros para achar. Então não é tão meio que mato, como se diz, mas de fato é demorado. É um processo demorado. Muitas vezes as pessoas desistem. Tá bom? Entenda dessa forma. Como um case tem que ser muito bem feito. Como a análise e, inclusive, o embarque tem que ser muito bem feito. E como o contato, o tete a tete, o falar com o fornecedor é muito importante para vocês. Ou para você broker, para você trader, mas para que tudo esteja azeitado e as arestas aparadas, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Você, importador, receba a carga. Você, exportador, envie a carga. Que tudo seja feito, muito bem feito.
e que todo o retorno seja positivo para todos, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Fácil é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre para todo mundo trabalhar e que essa área do sensacional que a gente mantém, tá bom? Mas aliás, gente, tô vendo pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e torne-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 800 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo aprender e dar um boom nessa área tão legal. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão as nossas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula, pergunte ao seu capitão, 2 quadros novos, que é esse do Comex, que é esse aqui, Drops do canal Comex Fácil. Todos os dias um texto curtinho, rapidinho sobre Comex para a gente trocar uma ideia, falar de textos sobre o bastidor de Comex. Estou esperando vocês. Bora, tá bom? Mas aliás, gente, vocês já deixaram o like? Então metralhem o like. Faz o teu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está tentando ver o quanto um documento é importante. Veja que a Invoice e o Packing tem poder de contato. Sim. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Estou aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Como é que, pessoal? É para todo mundo. Basta ter calma nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.